O processo de remoção é esse que está aí. Primeiro, você faz uma lavagem com água, porque a grande maioria dos contaminantes leves, a enorme maioria, se não a totalidade, são miscíveis em água. Então você faz e o metacrilato de metila é muito pouco miscível em água. Então você faz uma lavagem com água para remover acetona, metanol, etanol, éteres, que são bastante miscíveis na água. É a primeira etapa da purificação. Evidentemente que quando você utiliza a água no processo de lavagem, você gera um resíduo aquoso, que precisa ser enviado para tratamento. Não é um resíduo de tratamento complicado. As estações biológicas que são usadas em esgotos domésticos, por exemplo, resolvem o tratamento desse resíduo. É só enviar para uma dessas estações que ele pode ser tratado para que os produtos orgânicos que estão ali dentro sejam destruídos. Entra-se primeiro numa coluna de leves, depois da lavagem. Essa coluna de leves, ela remove no topo as impurezas que são mais leves, do ponto de ebulição mais baixo do que o ponto de ebulição do metacrilato de metila. O metacrilato de metila tem um ponto de ebulição de 100,5 graus centígrados, que é muito parecido com o da água. E éter metílico, por exemplo, é 24 graus abaixo de zero, éter etílico por volta de 40, 50 graus positivo, acetona, metanol, todos nessa faixa de 50, 60 graus positivos. Ou seja, saem no topo dessa coluna e voltam para a lavagem. Por quê? Porque na lavagem eles novamente são removidos pela água. Quer dizer, o que escapa da lavagem é que entra nessa primeira coluna para ser retirado no topo da coluna. O MMA e os pesados, os contaminantes pesados e também o carvão, que sai alguma coisa de dentro do reator, como eu falei, vão para uma segunda coluna. Nessa segunda coluna, a coluna de pesados, o MMA é retirado no topo com uma pureza de até 99,5%. Quer dizer, como eu falei, o produto feito com a matéria-prima inteiramente virgem chega a ser a 99,9%. E esse metacrilato de metila puro, que é a matéria-prima das chapas, é utilizado de novo na produção de chapas. Utilizado com as devidas cautelas, permite a obtenção de chapas com característica dentro das normas, sem que, vamos dizer assim, tenha que ser feito qualquer outro processo. Então esse é o produto final da reciclagem, né? Os pesados, que contém um pouco de carbono, são encaminhados para incineração. Esse incinerador precisa ser autorizado pelas empresas de licenciamento ambiental. Mas são resíduos não tóxicos também, de baixíssima toxicidade. A grande vantagem desses processos é que você está lidando com um produto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, não tem nada mais lá dentro. E uma coisa fundamental é que não adianta, você não consegue colocar um elemento que não exista dentro de um produto, né? Então, por exemplo, existe uma coisa na reciclagem do acrílico que às vezes eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, que é assim: o ácido cianídrico que é o gás da Câmara da Morte dos alemães, dos nazistas, né? Ele é utilizado como matéria-prima na produção do metacrilato de metila. E eu ouvi uma vez um químico dizer, num momento de absurdo completo, disse: não, porque quando a gente craqueia o acrílico, a gente obtém de novo o ácido cianídrico. Só que durante o processo de produção, o nitrogênio vai embora. E sem nitrogênio você não consegue obter ácido cianídrico em nenhuma hipótese. Então o acrílico ele tem somente carbono, hidrogênio e oxigênio. Ninguém consegue obter outra coisa na reciclagem do acrílico que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio, que são produtos, o oxigênio que a gente respira, carbono e hidrogênio, do qual nós somos formados. Então, por isso que os gases gerados, todo o cheiro que o pessoal fala, não, o cheiro é um cheiro apavorante, tudo aquilo é preocupante, porque fede muito o material reciclado
todos esses produtos têm uma característica de não serem tóxicos ao ser humano. Quer dizer, não há uma formação de produtos de toxicidade importante. A única coisa importante é se você introduzir o chumbo, tem que proteger o homem que lida com o chumbo e reciclar o chumbo de maneira adequada. Ou seja, o chumbo é o produto perigoso que você coloca no processo por vezes, né? Bom, esses pesados para incineração são geralmente utilizados para geração de energia. Como eu falei, eles precisam ter um licenciamento ambiental, mas esse licenciamento ambiental, via de regra, não é difícil de conseguir. É apenas uma cautela que os órgãos de controle ambiental costumam adotar, que é, quando você lida com produtos, é menos preocupante do que quando você lida com resíduos. São resíduos de baixa toxicidade e que podem ser usados para geração de energia. Então, basicamente, essa é a maneira pela qual se recicla o acrílico.